E respondeu ele: meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Quer dizer assim, Josué, por falta de entendimento, foi falar para Moisés proibir, porque era para ser em voz, mas Moisés achou até, eu acho que engraçado isso. Você tem ciúme por mim? Não, que bom que seria que todo mundo pudesse, profetizar assim, que todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Foi o que Moisés desejou, Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. E já estamos chegando perto do fim, certo, gente? O vídeo vai ficar dividido, ficou dividido, mas temos aí o desfecho. Então, nesse trecho, do primeiro versículo ao 9, nós vimos sobre as murmurações das pessoas, do povo, não soube pedir, mas Moisés sabia pedir. Moisés teve intimidade com Deus. Lembra dessa primeira ponta, intimidade com Deus. Do segundo, foi do 10. Do 10. É o ventinho aqui. Do 10 ao 30, temos o quê? Que Moisés soube pedir a Deus, Então, Deus o respondeu. Então, temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus sobre Moisés, e ele achou graça com certeza que Moisés pediu e repartiu também, deixou esse Espírito, deu Espírito que também de sabedoria, discernimento, de ser juiz, de delegar as pessoas também sobre os 70 anciões, incluindo aqueles dois lá, Eldade e Medade. Então, aí temos o segundo ponto, Espírito Santo, de Deus. E o terceiro, vamos ver agora, do 31 ao 35, que é um pouco pesado, mas vocês vão entender, certo? Repartir, não, eu digo tirar, tirar um pouco, digamos assim, que não deixa de compartilhar. Codornizes são enviadas e com elas uma praga, veja só, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é justo juiz, Ele falou aquele lá no início para que o povo tivesse o quê? Arrependimento. E o povo não se arrependeu, o povo queria comer. Deus falou do que ia acontecer e o povo só estava querendo comer a carne e não viu o perigo da coisa. E Moisés já sabia, Moisés já tinha conversado com o Senhor, questionado, como vocês quiserem interpretar. Vamos ler. 31. Soprou então um vento da parte do Senhor e do lado do mar, trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e outro lado, a roda do arraial, a cerca de 2 côvados da terra, Côvados quer dizer metragens. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 homeres. E as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo. Quer dizer, estava ainda nos dentes, gente? Que forte isso. Acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito, muito grande. Sabe por quê? Porque o povo só queria comer com uma gula. Um desejo carnal. Uma coisa horrível. E a gente vai já para... vamos ler em Salmos, 78, já para a gente ver, a referência que diz aqui, já tem muitas referências sobre isso, para confirmar a palavra dos salmistas quando cantavam, falavam. O 34 diz: pelo que se chamou aquele lugar Kibroth Atava, porquanto ali enterraram o povo que tivera o quê? Aqui diz o desejo do pecado, da gula, o desejo da carne, o desejo de comer, e esqueceu as maravilhas de Deus e desejou carne. De Kibroth Atava, partiu o povo para Azerote e demorou-se em Azerote. E aqui findou o texto do capítulo 11. Então, quer dizer, vamos entender essa parte aqui, certo, gente? Vamos entender, vamos para lá,
para Salmos 78, do versículo 26 ao 39. Certo? Só um minuto. Desculpa, gente, porque às vezes eu tenho que usar as duas mãos. Aí eu deixei marcadinho aqui com o panfletinho. Vamos terminar aqui. Vamos ler. Me acompanha aí. Salmo 78, versículo 26 a 39, diz assim, né? Que fala a salvação que Deus concedeu a Israel, apesar de sua infidelidade. Fez soprar, o 26, fez soprar nos céus o vento do Oriente, pelo seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez também chover carne como poeira, e aves de asas como areia do mar. E a fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois ele lhes trouxe o que cobiçavam. Aí o desejo, cobiçavam, coisa carnal. Quer dizer, eles não queriam comer apenas por comer, para se alimentar, para ter uma coisa diferente. Eles queriam, porque eles cobiçavam, eles queriam. Reclamaram quando estavam trabalhando no Egito e queriam voltar para o Egito, só por causa disso. Não refriaram a sua cobiça, ainda lhes estava a comida na boca. Quer dizer, Deus deu tempo de um dia, 2, 3, um mês, para eles tomarem tempo e dizer, não, tá bom, a gente só pediu para comer, para se fartar um pouquinho, não vamos querer isso o tempo todo, não. Não, eles queriam comer, deixou a carne falar, coisa carnalidade, horrível. Quando a ira, então ainda que lhes estava a comida, ainda lhes estava a comida na boca, o 30 diz, 31 diz, quando a ira de Deus se levantou contra eles, e matou os mais fortes deles, e prostrou os escolhidos de Israel. Quer dizer, ele matou os mais fortes deles, né, os que estavam mais com a cobiça mais atiçada, e prostrou os escolhidos de Israel. Se arrependeram, né? Com tudo isso, ainda pecaram, e não creram nas suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias como um sopro, e os seus anos em repentino terror. Quando ele os fazia morrer, então o procuravam. Quer dizer, quando as pessoas começaram a morrer, algumas outras o procuravam, arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Deviam ter lembrado antes, né? Todavia lisonjeavam-no com a boca, quer dizer, falavam bem ao Senhor com a boca, mas com o coração, né? E com a língua lhe mentiam, pois o coração deles não era constante para com ele. Aqui, gente, deixa eu ler do 35 ao 37, que diz assim, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus do Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. E não conhece Deus o coração da gente, o coração do homem? Deus conhecia o coração dessas pessoas, pois o coração deles não era constante para com ele, não era constante diante de Deus, não era íntegro, não tinha intimidade na ponto de integridade, de fidelidade, né? Eles falavam com a boca, mas o coração sentia outra coisa. Já ouviu esse ditado popular, né? Que a boca fala, o coração não sente, no tal, né? Nem sempre que a boca fala, o coração sente e tal. Não tem vários ditados, né? Aí o 38 diz assim, mas ele... O 37, pois o coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis ao seu pacto. Quer dizer, nem eles, falando todo lisonjeio a Deus, não foram fiéis ao pacto do Senhor. Falava com a boca, meu coração era outra coisa. Mas ele... sendo compassivo, Deus sendo compassivo, esse ele aqui é Deus, mas ele sendo compassivo, Deus sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Porque mesmo assim eles foram diante do Senhor se arrependendo. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. Quer dizer, Deus desviou e não acendeu mais, né, a sua cólera, a sua ira, seu furor. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Aí eu vou ficar até aqui, o 39, certo, gente? Então, o Salmo 78 diz isso, né? Que Deus mesmo viu que eles eram carne. Saíram do pó, ao pó voltarão. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua ira, né? Porque se tivesse toda vez que a ira do Senhor fosse matá-lo, eu acho que não ia sobrar ninguém. Ele viu que um vento que passa e não volta. Nós somos um vento. Gente, nós somos um vento que passa e não volta, certo? É o significado da nossa carne, do nosso corpo humano.
um vento que passa e não volta. Está em Salmos 39, versículo 39 do capítulo 78. Um vento que passa e não volta, certo? E voltando para lá, né? Porque nós já estamos terminando. Eu queria deixar bem claro para vocês aqui que nesses últimos versículos, certo? Nos últimos versículos até o 35, ele diz de onde ficaram um tempo e saíram. Quer dizer que Deus foi a resposta de Deus, né? O primeiro foi a intimidade, né? A intimidade de Moisés ao falar com Deus. O Espírito Santo que estava de Deus, o Espírito de Deus sobre Moisés. E a resposta, né? Com prova. Foi uma resposta com prova. Deus deu uma resposta ao povo. Deus respondeu a Moisés, que Moisés pediu. E Deus permitiu uma prova. E só alguns que realmente se arrependeram e prostraram foram os escolhidos, prostraram, né? Se arrependeram, aquelas pessoas se arrependeram que passaram nessa provinha aí. Então a gente tem que ter cuidado o que vai pedir, né? Porque, gente, tem muita gente que, assim, ó, o povo falava mal de Deus praticamente. As coisas que eles falavam, reclamando, murmurando, era falar mal de Deus. E não tem como falar mal de Deus por trás, não. Por trás de Moisés, né? Moisés não tá vendo. Falar mal de Deus por trás de Moisés, porque Moisés não vê. Mas quando viu... Então tem muitas pessoas que se fazem de amigas, né? Falam coisas com você pela frente, então tá esperando um minutinho ou uma oportunidade para falar mal de você por trás, né? E se esquecem de todo o benefício que você já fez a essas pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com pessoas assim perto da gente, que nos levam só para baixo, que falam mal da gente. Tem muitos canais que falam sobre amizade, pessoas tudinho. Eu já falei isso sobre aqui também, não quero me pegar isso não, mas eu só quero lembrar como o ser humano é fraco. O ser humano é fraco. Então, assim, temos que ter cuidado com esse tipo de pessoas também. E Moisés também teve esse cuidado. Ao ponto de, mesmo assim, Moisés sabendo que o povo era reclamão, Moisés pegou e tomou o pesar para si e disse, Senhor, não... praticamente nas palavras de Deus, ele disse, Senhor, eu não consigo liderar esse povo sozinho. É muita reclamação, Senhor. E eu não sou pai de todos para levar no meu colo. Tu me desse a oportunidade de livrar, mas eu não tenho força, eu sou um Zé Ninguém. Só faltou ele dizer isso diante do Senhor, né? Mas as palavras de antigamente não são as formas usadas da palavra hoje, né? E eu falei dessa forma você entender. Então, temos que ter cuidado com o que vamos pedir a Deus. Moisés teve todo o cuidado quando foi falar com o Senhor, mesmo com você levando em consideração, mas isso aí foi uma reclamação de Moisés com Deus. Não foi uma reclamação de Moisés com Deus. Moisés não reclamava nada com Deus. Moisés, ele conversava porque ele tinha intimidade com Deus sobre o seu cargo, digamos assim. Foi um cargo que Moisés recebeu, digamos assim, deu uma missão, né? A sua missão se tornou um cargo depois de liderar o povo. Não só foi a missão de libertá-los do Egito, mas de liderar o povo. E para que ele se tornou esse cargo tão grande de ser juiz entre o povo, né? A gente já falou sobre isso aqui. Aí ele chegou para Deus e viu tanta coisa a se resolver, tantas coisas no ouvido dele, ele sem poder, se ele pudesse, ele pegava no colo, cada um dizia, tenha fé, né? Deus vai, suas bênçãos nunca deixam de cair, vai prover. Mas ele não tinha como fazer isso, que era muita gente. E ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem manso, um homem mais manso que a gente já viu, que se ouviu falar na terra. Então, assim, ele chegou e soube pedir a Deus, né? Se humilhando, ele se humilhou e exaltou o Senhor. Então, isso foi agradável aos olhos do Senhor. Então, nós temos que nos humilharmos para poder sabermos pedir diante do Senhor. Então, assim, primeira lição que eu disse, as 3 ficariam para nós, a primeira, intimidade para falar. Temos que ter intimidade para falar com Deus e saber falar com Moisés soube. Gente, não é só chegar, eu tenho intimidade com Deus, eu falar assim, Deus, porque é isso, porque é aquilo que tu está me dizendo. Não. Moisés teve todo o cuidado com todas as palavras dele, conforme a tradução deu aqui para nós, na nossa linguagem, né? E aí, o Espírito Santo de Deus é o segundo ponto que eu quero dizer. Intimidade para falar, Espírito Santo de Deus, que estava de sabedoria e de justiça. E Moisés também passaram por 70, e os dois, né, os dois também faziam parte dos 70, certo? E o terceiro é que Deus responde, com certeza, mas com arrependimento, né? O terceiro é que Deus é justo juiz.
Então, temos que ter intimidade para falar, porque nossa intimidade, tendo essa intimidade, só temos essa intimidade para falar com Deus quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E que quando a gente vai pedir alguma coisa, Deus responde, porque Deus é justo juiz. Não esqueça disso. Deus é justo juiz. Deus deu ao povo, mas já foi fazendo justiça para ver quem era fiel a Ele. E Deus continua. Aí você diz, Deus é seletivo? Não. Deus dá oportunidade das pessoas melhorarem. E elas só partem para o mal porque vão. Mas isso foi no Velho Testamento, certo, gente? Eu não estou dizendo que Deus agiu dessa forma, não. Porque a própria palavra do Senhor já disse assim, que Ele não mais usou a sua cólera, a sua ira, a ponto que Ele amou de tal maneira que Ele mandou o seu Filho unigênito para que morresse por todos nós. E após 3 dias ressuscitou, mostrando seu poder e nos deixando como quando Ele teve a ascensão de voltar aos céus para a sua casa, a nossa casa que esperamos em um dia, Ele fez o quê? Deixou o auxílio do Espírito Santo de Deus também sobre nós. O Espírito Santo auxiliando em seu lugar, certo? Por isso que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham ciência e cada vez mais busque a Deus, sabendo quem é você no seu lugar terrenamente, quem é Deus no lugar dele celestialmente. Que você não queira ser mais do que Deus, porque eu sinto muito, eu tenho, não vou dizer que é pena, mas compaixão, acho, dessas pessoas que se acham ateus, ou ateias, não sei nem como dizer, ou outras pessoas que não creem em Deus, não se usa nem palavra assim, denominada como ateu até, mas não acreditam em Deus, né? Eu só tenho compaixão para essas pessoas porque elas precisam, são carentes do perdão de Deus também, né? Então, assim, que eu possa buscar mais intimidade para falar com Deus, para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre mim e que toda vez que eu pedir algo a Deus, Deus possa me responder, porque Deus é justo juiz, certo? Deus, como a gente já falou aqui, ele foi Deus, respondeu, tinha intimidade toda, Moisés tinha intimidade toda com Deus, mas Moisés não entrou na terra prometida, porque Deus é justo juiz, e Deus fez justiça também em relação a Moisés, né? Quando ele desobedeceu e foi bater na rocha, quando Deus disse toque para sair dele, foi lá com raiva, pá, sai água, pá. A gente já falou sobre isso aqui, então, para você ver que é com limite. Deus quis mostrar a Moisés um limite, né? Limite. Aí você diz, Deus é educado, é educadíssimo. Tem educação melhor, olha o avião passando. Tem educação melhor que aprender com o melhor dos melhores, que é Deus. É por isso que eu amo esse Deus, eu amo. E Ele ama muito mais a mim. Porque se Ele não me amasse, eu não estaria aqui não. Porque eu erro, eu falho, eu sou uma pessoa que se entristece às vezes, que eu choro como vocês choram, gosto de sorrir como vocês sorriem, eu sou um ser humano, certo? Porque cada pessoa foi única. Moisés foi uma pessoa única, eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única, mas todos são importantes para Deus. E Deus permite que a gente busque intimidade com Ele, com limite de honra, para nos honrar, nos respondendo, para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, né? Para que a gente tenha sabedoria e discernimento nas nossas escolhas, até nas amizades, tenha muito cuidado. É melhor se manter longe de algumas pessoas que te colocam para baixo ou falam mal de você por trás. Que é amigo é aquele que te defende na frente e na sua ausência. E não é aquele que se diz que é amigo na frente e na sua ausência fala coisas a seu respeito que te degrine, que te podem machucar, que acha que você um dia não vai ouvir, você acaba ouvindo, entendeu? Fica usando seu nome com brincadeiras, isso não agrada a Deus. Isso nem agrada a pessoa, isso só faz o quê? Afastar. Então, o melhor é você se afastar dessas pessoas, seguir teu caminho firme, porque o que importa aqui, que acontece comigo também, gente, acontece, não é só com vocês não, só tô dando exemplo não, acontece comigo também, viu? Eu sou um ser humano. E acontece de ouvir pessoas falarem mal de mim, pessoas querendo só fazer de amiga, querendo só uma oportunidade para te atacar e querer te humilhar. Mas saibam que Deus é o nosso melhor amigo, certo? E você sempre diz a família é melhor amigo, os pais e a mãe, sim. Não vou generalizar não, porque tem pai e mãe, tem irmão e irmã, tem
cunhado, cunhada, até sobrinho, sobrinhos, pessoas que nem se dizem que são parentes, amigos, mas de amizade boa mesmo não demonstra nada, certo? Então, assim, somente o amor de Deus para superar tudo isso aí, tá certo, gente? Então, fiquemos com nesses três pontos importantes que eu disse de lições que íamos tirar de aprendizado. Intimidade para falar com o Espírito Santo de Deus sobre nós, porque Deus é justo juiz, certo? Mas sem essas três coisas juntinhas, olhe, eu vou te dizer, essas duas coisas podem até faltar na gente. Intimidade para falar, o Espírito Santo de Deus não está sobre nós, se a gente não buscar isso. Mas uma coisa que nunca falha é a resposta de Deus. Nunca falha, porque Deus é justo juiz, certo? Então, que Deus possa abençoar vocês. Busquem a Deus, amem, orem, se firmem no Senhor. Não murmura, tá? Tá faltando comida em casa, come o que tem. Tá faltando não reclama se tá faltando carne, só tem ovo. Não reclama se tem leite e não tem suco. Não reclama se só tem água na geladeira. Deus proverá aí, olha, desembroca o braço, desenrola os braços, vai trabalhar. Vai procurar vender brigadeiro, vai pedir para limpar um jardim, vai pedir ajuda a alguém que precisa, quem tem condições de ajudar. Se for pedir, ter condições de devolver, devolva. A pessoa que for poder ajudar, ajude. Estou falando para quem ajuda, para quem pede, para quem ajuda, olha, melhor. Gente, o melhor das coisas quando você não tem condições é pedir, não é errado. Mas se você pede de coração aberto, tendo limite, porque viver de pedir não é bom não, viu, gente? Isso é muito mal, aos olhos do Senhor, viver de pedir. Tem gente hoje no mundo aí que só quer viver de pedir. Vai trabalhar, povo. Olha o povo no deserto. O povo no deserto só fazia pedir, tanto pediu para sua morte. Cobiça da carne, a gula. Pior pecado, um dos piores pecados que existe. Então, assim, ó, trabalhar, não é feio pedir ajuda, o que eu quero dizer, não é feio pedir ajuda, mas se acostumar a pedir só é errado. Então, olha, tem muitas coisas a se fazer. Até vender picolé, certo? É honroso, porque você está trabalhando. Começa do pouco e Deus vai... Seja fiel a Deus no pouco. E Deus, quando você crescer, Deus vai te dando oportunidade. Deus vai... Seja fiel também na grandeza, né? Na riqueza, na prosperidade, como o povo diz. Mas não estou aqui para falar em prosperidade, não. Estou aqui para você entender que nós devemos ter essa intimidade e sabedoria com o Espírito Santo de Deus, de como agir, né? Seja no trabalho, nos estudos, com amizades, com a família, né? Honrando sempre a Deus. E não escuta coisas ruins. Vira as costas para isso e segue teu caminho, tá bom? Eu não sei, talvez essa palavra só vai ouvir certinho, o Espírito Santo vai dar a Deus, o Espírito Santo de Deus vai dar aquelas pessoas realmente que precisam ouvir essa palavra. Muitos ouvirão, vai curtir, vai achar legal, a palavra boa falou sobre, mas aqueles que têm o ouvido aberto vão entender, porque é o Espírito Santo de Deus que vai entrar sobre ti para poder fazer você despertar em alguma coisa, assim como desperta sempre em mim, tá bom? Deus possa abençoar vocês. Muito obrigada por continuar no canal. Envia, compartilha, se inscreve no canal, compartilha essa palavra com alguém, dá de presente para alguém. E como mais uma vez eu falei, gente, eu estou preparando, né? Eu estou pedindo a inspiração de Deus certinho para eu colocar um vídeo simples, né? Vai ser no Kid Criança, né? Não sei, é uma configuração que tem livre do YouTube para ajudar as pessoas, certo? Eu vou colocar aí, em breve a gente vai estar lançando aí, certo? Aqui no canal. Então, Deus possa abençoar vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Beijinho.